Olá, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast pelo canal da Licença Esporte. Eu estou de novo com Sidney Loureiro, um dos sócios fundadores e CEO da Licença Esporte. Mas antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado, de dar as boas-vindas para ele, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, Sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esporte, e loja do Museu do Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Aproveita, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, queria dar as boas-vindas aqui ao Fábio Rangel, especialista em contabilidade e sócio do escritório Tavares e Rangel. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os aspectos contábeis, para uma escola de esporte, para essa questão toda do empreendedorismo, para a questão da gestão, e passar a palavra agora para o Sidney, dar as boas-vindas para o nosso convidado e seguir com a nossa entrevista. Bom, obrigado, Tiagão. Mais uma vez é um prazer estar aqui do teu lado para a gente fazer esse programa, mais um programa do nosso conteúdo que nós estamos gerando aí para os donos de escolas de esporte. Queria agradecer a presença do Fábio, é um prazer estar te recebendo aqui. E antes da gente falar de contabilidade, a gente tem que saber dessa história, né? É o jogador de futebol que virou contador. Como é que é essa história? Até porque a gente gosta de trazer o pessoal do mundo do esporte, não só do futebol, no mundo do esporte, para trazer conteúdos de gestão, mas que também viveram um pouco o mundo do esporte, no seu caso o futebol. Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer, o início, a tua história como atleta e como é que você vira contador. Então vamos lá. Primeiro agradecer a vocês, sair lá de Juiz de Fora para fazer um bate-papo aqui, que é legal, Começamos, jogando futebol, que a gente, é o sonho de todo moleque, com, 12 anos mais ou menos, começamos a tentar, chegamos jogando no Tupi, que é o time principal da cidade, e cheguei até o profissional, cheguei a fazer alguns amistosos com o profissional, não me profissionalizei. O Tupi, que até pouco tempo atrás estava na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente, ele estava na A do Mineiro e na B do Nacional. Do Nacional. Com essa ida da B pro Nacional, que eu acho que acabou atrapalhando em tudo, porque hoje ele está até na B do Mineiro, E aí, nesse período que a gente começa a perceber que você tem outras opções, tem que fazer outras coisas, vindo de classe social um pouco mais baixa, então tinha que trabalhar, tinha que correr atrás de outras coisas também. Então, chegamos ao profissional, não nos profissionalizamos, e aí parei um pouquinho de estudar e parei de jogar bola. Aí comecei só no futsal. Aí no futsal eu fui até 35 anos. Aí eu insisti bastante lá, tentei bastante, mas é uma coisa amadora, Juiz de Fora não tem um time profissional, a gente fazia seleção para disputar os campeonatos do interior mineiro, e tudo, mas nada profissionalismo, não. E aí, a minha esposa hoje, que eu tô com ela desde os 14 anos. Então, desde os 14 anos? Desde os 14 anos. E a gente começou tudo junto, sempre fomos crescendo juntos, E ela foi e falou assim, cara, vamos fazer uma faculdade, Vamos estudar um pouquinho. Vamos estudar um pouquinho, Aí eu falei assim, vamos. Eu com 17 anos já tinha acabado na época o terceiro científico, era um aluno normal, nunca fui de tomar pau e tal. Mas aí ela foi e eu parei de estudar durante, acho que uns 4, 5, 6 anos. Aí ela falou assim, vamos fazer direito? Porque o pai dela é advogado, ela já era formada em pedagogo. Aí eu falei assim, vamos. Aí, cara, ela me pegou e me levou para dentro de uma sala para voltar a estudar. Isso, você tava já com 24 anos, mais ou menos. Quer dizer, com 18 para 24 que eu fiquei parado. 5, 6 anos. Nesse período, jogando futebol, ganhando dinheiro na várzea, no interior todo lá, vivia disso. Vendi roupa, vendi produto de beleza nesse período todo e tal. E aí eu fui para uma sala de aula de novo depois de 6 anos. Fui uma vez só, não voltei mais. Aí eu falei com ela, não dá para mim. Aí ela falou assim, não, então eu vou. E ela fez direito, ela decidiu então fazer ela direito. Já era formada em pedagogia e ela foi fazer o direito. Aí ela falou assim, não, eu vou estudar e vou vir para sua casa pra gente estudar e eu vou te ensinar. Aí fomos lá, tal, muito, agradeço muito a ela. Aí o que acontece? Resumindo, isso tudo, ela passou e eu não passei. Porque mais do que merecido ela passar. E aí, cara, eu não passei para direito, ela chegou para mim e falou assim, ô Fábio, tem uma faculdade nova em Juiz de Fora, que é a Unipac, Sim. Ela tá chegando e ela é de contabilidade. Eu falei, mas o que é isso?
Você nem sabia o que era. Sabia nem o que era. Te juro, sabia nem o que era. Aí ela falou assim, não, mas tem algumas matérias que fecham. Então você podia adiantar algumas matérias para depois você vir pro direito. Eu falei, você tem certeza disso? Tem. Aí eu fui lá e fiz. Tinham 70 vagas, eu passei lá em 63, alguma coisa assim. Mas passei. Aí entrei e comecei a fazer, cara. E assim surgiu o contador. Nunca mais voltou pro direito. Exatamente. Fui fazendo. E aí fui gostando. Aí no meu segundo, terceiro ano... Era isso que eu ia te perguntar. E aí você foi gostando. Porque, assim, você vai terminar a história, Sim. mas é impressionante o conhecimento que o Fábio tem. Vocês vão assistir, vocês vão ver o conhecimento que ele tem dentro dessa área. Por isso que ele tá aqui hoje para falar. E eu não sabia dessa história. Te juro que eu não sabia, tô sabendo hoje. E eu ia te perguntar isso. Quer dizer, para você hoje ter o conhecimento que tem, com certeza você gostou do que você encontrou lá, né? O que acontece é o seguinte, foi muito difícil, porque a contabilidade, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, não é muita para valorizar. matemática, né? Não, a questão mais, cara, cálculo. É porque você tem que lembrar que tudo que entra debita e tudo que sai credita, então tudo é invertido. É invertido, Até exatamente. você entender isso, cara, é uma coisa tão básica para mim hoje que para vocês deve ser uma coisa assustadora. E eu não sabia disso. Que instintivamente você pensa justamente ao o oposto, contrário. né? E no Brasil é tão fácil também as questões dos impostos, né? As questões tudo não muda nada, né? Não é tão enxuto, né? Cada hora não tem um negócio novo, enfim. Né? Aí eu fui fazendo e tal, assustado, né? Aos trancos e barrancos, beleza. E aí eu entrei num escritório de contabilidade, acho que no segundo ou terceiro ano. Na época era ano, né? Era semestre. Meu sogro também que me ajudou, junto com os amigos. E aí, cara, eu falei, agora eu vou ficar. Agora eu vou ter... Porque eu tenho uma teoria um pouquinho comigo, o seguinte, você não tem que fazer o que gosta, tem que aprender a gostar do que faz. Isso. Pode até ser meio grosso, né, da nossa parte. Tem que fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Eu vi que ali era o caminho para que eu pudesse ter uma profissão e me dar bem. A verdade é essa. Sim. Né? E assim foi. E aí eu fiz meus 5 anos de faculdade, ainda eram 5 anos de faculdade. Ainda são agora? Não, cinco? Agora são 4. São 4. Eram 5 anos, né? Eu sou a primeira turma da Unipac de Juiz de Fora. Né? Até a gente brinca que você chegar lá, tem um quadro meu lá até hoje. Bacana. Né? E logo depois, eu já estava no escritório de contabilidade e eu fiz pós-graduação de auditoria. Aí eu fiz no Machado Sobrinho, né? Mas aí eu não exerci, não, né? Porque do tempo. A partir do momento que você opta, lógico que tem gente que consegue fazer os dois. No meu caso, como eu foquei muito em escritório, então eu fiquei nessa parte totalmente de escritório. Então, basicamente é isso. E aí você montou teu escritório ou você foi trabalhar primeiro no escritório? Aí eu trabalhei nesse escritório quando eu fui chamado com 3 anos. Fiquei lá, se não me engano, de 98 a 2000, né? Que 2000 até caso. Esse ano foi no ano que eu saí de lá, eu casei. Aí eu fui para um escritório menor que foi de um cara que foi meu professor na faculdade. Uma coincidência, do dia que eu fui desempregado, eu andei no meio da rua, na galeria, em Juiz de Fora, encontrei com ele do nada e ele falou que tinha um escritório. Eu falei, cara, saí desse, eu tenho uns clientes que levei para esse outro escritório, eu posso tentar trazê-los e tal. Ele falou, vamos lá para conversar. Aí eu entrei nele final de 2000, acho que início de 2001, fiquei lá até 2004. Né? Então eu cheguei lá com 13 clientes, saí desse escritório com 90. Que isso. Nesses 4 anos. Foi muito legal, um aprendizado muito legal. Os caras me deram a sociedade, tá? Eu tenho que agradecer muito a eles e tudo. Mas aí chega a hora que você pensa no seu caminho. Fazer o voo solo, o famoso voo solo. Aí em 2004 eu tive escritório sozinho. Aí... Que tá até hoje. Que tá até hoje. Sozinho que eu falo, contador, porque a minha esposa é advogada, né? Então hoje ela não exerce a profissão de advocacia, mas ela sabe, né, toda a coisa, toda a matéria, e ela faz toda a parte financeira do escritório, né? E hoje o escritório tem quantos clientes? Uns... Não precisa falar, não. Não precisa falar, não. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais que tinha naquela época, né? Um pouquinho então, mais. Não, hoje a gente deve trabalhar em torno de uns 250. Pra gente ver... Isso também é muito bom, né? A gente trazer esse conteúdo pro canal, porque a gente não fala só das questões práticas, né? Quantas pessoas estão assistindo a gente e de repente estão numa situação
de início de um trabalho, de início de uma caminhada, como os nossos empreendedores que estão, de repente, iniciando nesse meio de empreender, buscando ter a sua própria escola, enfim. Escolas aí que começaram, de repente, com 10, 20 alunos e hoje estão com 200 alunos, estão com 200 e tantos alunos. Isso é bacana, eu acho que isso inspira a gente também. E aí, entrando nesse universo da contabilidade, entrando nesse universo do Fábio Contador, deixou o jogador de lado. Depois nós vamos falar do teu filho, que joga hoje no Madureira, mas aí nós vamos falar do pai, como a visão do pai em relação ao filho que joga, que é importante também para o nosso projeto. Mas aí indo para o lado da contabilidade nua e crua do gestor de uma escola de esporte. Fábio, o que a gente percebe hoje é que esse mercado de escola de esporte é um mercado muito informal. Né? Em que sentido? A maioria das pessoas, elas são donos de escolas de esporte, são professores de educação física que saíram da faculdade e resolveram empreender. Que nem você montou teu escritório, eles resolvem montar uma escola de esporte. Só que acredito que você também, apesar que a contabilidade ajuda muito, mas os processos de um negócio, uma coisa é entender de contabilidade, a outra é entender de um escritório de contabilidade, lidar com o cliente, saber vender o teu produto, saber fidelizar o seu cliente. Isso é inerente a qualquer negócio, né? Mas esse mercado, eu vejo que muitos professores saem da faculdade ou, paralelamente a um trabalho, monta lá aluga uma quadra para dar uma aula de basquete, de vôlei, ou até personal trainer também e tudo mais, e fazem isso de maneira informal, que eu digo, na pessoa física, né? Monta uma escolinha, o pai paga a escolinha, ele recebe, ele dá um recibo lá qualquer, ele não tem uma empresa legalizada e tudo. Você hoje, como na visão do contador, como é que você vê isso? Tem professores, inclusive personal trainer e tudo, a gente pode falar desse mercado, que tem 100, 200 alunos, ou uma escola de esporte que tem o professor lá com 50, 80, 90 alunos, que você bota isso vezes 150, 200 reais uma mensalidade, é um valor considerável, e ele está ali dando recibo de papelaria ou dando recibo. Como é que você vê isso hoje dentro de uma contabilidade de uma pessoa física, de uma empresa? Qual é a tua análise em relação a isso? O que você poderia falar com a gente? Primeiro é o seguinte, não existe meio termo, né? Ou você é legal ou se você é ilegal. Então não tem, você é meio legal. Não existe isso. Então a pessoa que se sujeita a abrir essa situação que você está passando sozinho, sem registrar, sem nada, ele sabe o risco que ele está correndo. E um risco hoje muito grande. Por que muito grande? Hoje, toda a Receita Federal ela fiscaliza todos os movimentos nossos, né? Então, qualquer hoje, Pix, qualquer cartão, isso tudo é fiscalizado. Tudo deixa rastro, né? É o que eu brinco sempre. Nada que a Receita dá de graça, ela não vai ter um retorno. Por que ela te deu um Pix de graça? Porque ela quer saber quanto que você está movimentando. Ela calculou, né, a arrecadação em cima do conhecimento de movimentação. Não, ela vai verificar o seguinte. O Sidney não declara imposto de renda e movimenta na conta de Pix 10 mil. Ué, uma coisa errada. Que é o que esse professor está fazendo. E é importante também, Fábio, a gente colocar o seguinte, por mais que o professor fale, não, eu só recebo em dinheiro, ele não paga tudo em dinheiro, ele pega aquele dinheiro, joga na conta dele e ele usa o Pix dele. Não é só o recebimento, é o gasto. É o gasto, também, em cima do gasto. É isso que eu tô falando. Você está fazendo 10 mil de Pix, de gasto, pagando suas despesas e o dinheiro tá vindo não está declarando imposto de renda. Para a Receita você diz que não tem renda nada, e está movimentando ele 10, 15 mil reais. E aí, em cima da legalização da empresa, é muito melhor você ser tributado pela empresa do que pela pessoa física. Porque a tributação da pessoa física ela pode chegar a 27,5. Então, da pessoa jurídica, ela pode... Cara, não tem como eu guardar aqui, lógico. Mas ela é muito mais baixo que isso. Isso é estudo feitos. Tem até, lógico, eu não vou citar nomes aqui, de pessoas grandes que tinham esse tipo de situação, que eles foram autuados pela Receita e abriu sua empresa. E o risco, então, é do cara ser autuado, né? Ser notificado e autuado. Esse professor, esse empreendedor amador, né, que a gente está falando aqui. Exatamente. O risco é dele ser autuado pela Receita Federal. Exatamente. Hoje, cara, sempre voltando em cima do que a gente vê hoje. Cartão de crédito hoje, você não consegue, de hipótese alguma, sonegar. Pessoa jurídica. Não existe isso. Né? Não existe essa possibilidade. E ainda tem os insistentes que ainda querem sonegar o Pix. Sim. Que é a mesma coisa.
É porque o sistema é igual, né? O sistema é o mesmo. rastro é o mesmo, né? O mesmo. É, que deixa a Então, operação- esse cara que está querendo ser informal, eu não vou dizer que agora vai ser pego. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Por que que o Pix não foi fiscalizado ainda? Por quê? Porque ainda não tem 5 anos. Porque tudo prescreve com 5 anos. Isso é a minha opinião. Sim, Vai sim. esperar. Isso é a sua visão. Isso é a minha visão. Quando é que o Pix foi Deve ter uns lançado? 3 anos. Deve ter uns 3 anos, É. talvez uns 4 anos. Então, é, porque se o cara ficar sabendo agora, ele vai se cuidar e vai parar de fazer. Eles querem pegar mais. coisa de 19, 20. E pode pegar os últimos 5 anos. Sim. Tem um amigo nosso lá de Juiz de Fora que tá ferrado aí com esse negócio de Pix. Aí quando bater 5 anos aí, tem um parceiro nosso lá que, meu Deus do céu. Vai tomar um esbarrão, né? E esse parceiro nosso, eu já falei com ele. Tá indo na igreja. Tem Tá que rezar, né? Rezando, né? E não vai só domingo, não. Vai na missa de quarta, de quinta. Tá em dia com o papai do céu. É, né? exato. Tem que rezar, pra não ser pego só rezando. Só rezando, não tem outro jeito. Mas é curioso que a gente estava, o que o Sidney falou, a profissionalização que você teve. Porque você se formou em contabilidade, sua esposa deve ser especialista em área financeira e Sabe tal. bem. Mas você, para fazer o seu negócio escalar e você ter relevância e retorno financeiro, você precisou profissionalizar a tua gestão, né? Mas Você muito. exatamente. Porque a E faculdade... é isso que a gente fala. É isso. É o mesmo universo. A gente É o fala mesmo. exatamente Não isso. importa o que você faça. Você pode vender, sei lá, um empreendedor de sucesso que vende casquinha de sorvete, Sim. ele tem que saber ser empreendedor. Porque a própria Sim. faculdade, ela não te dá isso. É. Ela Não. te dá a vivência. Te dá o técnico É. ali e a técnica, né? Você sabe contabilidade ali e A tal. teoria ali, cara, Mas e ela agora é muito faz longe disso um da negócio. da realidade. Tem uma distância absurda. Então, um cara que está empreendendo numa escolinha dessa, ele tem que pôr na cabeça o seguinte: não, eu não vou também só dar aulinha, não. Eu tenho que saber a parte administrativa. Eu tenho que Exatamente. procurar um profissional para isso, para te ajudar. A orientar, né? profissional. Orientar, É. né? Um cara que dê um suporte para ele que ele também não dê um passo maior do que as pernas, ou também fique seguro demais e não faça um investimento maior, Sim, sim. né? Eu diria que E se tem ele tome... assessoria contábil, o cara não tem nenhuma chance. Ô, hoje em cara, dia. eu acredito que não, porque ele vai ficar sempre com medo de fazer Sim, e com medo de ser pego. sim, Eu acho que ele trabalha mal assim, claro. né? E mesmo, e aí a gente dando um passo à frente, ou seja, saia da informalidade e se legalize, ou seja, ele pode até se legalizar como pessoa física, Sim. emitindo, só que é aquilo que você falou, ele vai pagar muito mais Muito mais imposto. imposto. Então ele resolveu, esse personal trainer, esse professor de escola de basquete, de vôlei, de futebol, ele resolveu abrir uma PJ. E ele abre. É importante a orientação de qual serviço ele está prestando. Então vamos lá, vamos começar aquela historinha lá embaixo. Primeira coisa que ele tem que fazer uma viabilidade se o local que ele vai trabalhar permite esse tipo de atividade. Isso é importante. Né? Isso é importantíssimo, né? Isso eu posso falar por mim, né? E vocês, como contadores, vocês fazem esse A levantamento? gente é obrigado, qualquer lugar que você for abrir uma empresa, você tem que fazer você uma tem que- consulta. entendi. Uma consulta do Abrir nome ou mudar ela de ou endereço. né? Sim. E Consulta o contador, então, ele supre ele faz essa... isso. Legal, É um processo. legal. Você faz uma consulta do nome. Eu não vou citar. É um exemplo. Licença. Sim, Eu não posso abrir outra licença, claro, tá? Então eu tenho que ver o local. Eu vou te falar o seguinte: eu não conheço aqui em si, mas provavelmente aqui eu não posso fazer uma indústria de cosméticos, porque ela exala, né, o cheiro, né, aquela Sim. coisa toda que incomoda todo o entorno. Então esse local não permite isso. Uma cozinha, de repente. A mesma coisa uma quadra sim. de futebol. Por quê? O seu entorno ele vai ser afetado. Aí você fala assim, mas o que vai ser afetado? Barulho, movimentação, carro na rua, se você não tiver um estacionamento, Horário de funcionamento. horário de funcionamento. Sim. E aí eu posso falar por mim, né? Antes de eu, que você já tocou no assunto do meu filho vir para cá, eu fiz isso em Juiz de Fora, eu ia abrir uma escolinha. Eu não ia abrir uma escolinha, eu ia abrir uma quadra com esse intuito de fazer escolinha. E Eu aluguel. queria fazer de manhã cedo um projeto social, à tarde fazer escolinha e à noite farei a locação do espaço, né? E também fazer um salão de festa, né? E aí eu já tinha negociado com o cara, era um terreno muito legal, tal. E tudo beleza. Eu falei, cara, só tem um negócio, cara, eu tenho que fazer uma viabilidade se o local esse estudo. permite esse tipo de atividade. Fui fazer, o que aconteceu? Não O local não permitia. permitia.
Se tu vai, compra o terreno, fecha tudo e depois vai se preocupar com isso, Já você era. tem que montar outra coisa lá e Outra não. coisa, ou vender o imóvel. Na época era um investimento bem alto, né, cara? Então, o que acontece? Isso acontece direto. Eu tenho um cliente em Juiz de Fora que ele abriu uma empresa dentro de um bairro residencial, sem me avisar. Aí, depois que ele já tinha 2, 3 meses, ele pediu para eu fazer. Eu falei, não, vou fazer. Tá lá, negativa, não tem opção disso. Não existe. Eu não tenho como mudar essa... Resumindo, ele tinha um contrato de 2 anos, ele ficou 2 anos ilegal lá. Nunca bateu um fiscal. Ok. Se tivesse batido, ele tava ferrado. Ia ter que tirar de lá. Então, a primeira parte dessa situação da empresa, ele procurar um contador e esse contador verificar a viabilidade do espaço, se isso permite, né? A gente abrindo a empresa, contrato social, CNPJ, inscrição municipal, né, que é o alvará e tudo, e a partir daí a gente fazia uma contabilidade. E dentro dessa abertura, ok o espaço, aí entra a pergunta que eu fiz, muitos... Como você que queria empreender lá, óbvio, você conhece o assunto, você não iria fazer isso. Sim. Mas muitos que querem empreender e não têm esse conhecimento ou não contratam uma consultoria, e a gente vai falar disso, por que não contrata, se é caro, enfim, a gente vai falar sobre isso. Eles vão, alugam o espaço ou constroem ali, ali pode ter um campo, vamos supor que o seu pudesse. Aí ele vai ter isso tudo, projeto social, salão de festa, bar, que ele vai vender lá o refrigerante, a cerveja, o pessoal vai alugar papelada e vai ter uma escolinha. Isso tudo não são quinais diferentes? Para quem não entende o leigo, o que é quinai e por que ele tem que estar enquadrado em vários nesse sentido? Tá. Então, nada impede de você ter uma empresa só com todos esses quinais, tá? O que é o KINAI? É um código nacional. Voltando um pouquinho. Antigamente não era assim, né? Isso mudou. Antigamente tu não tinha que ter uma empresa para cada tipo de serviço, não? Assim, desculpa a brincadeira, eu sou contador há 25 anos. Sempre então, foi só assim, se foi antes. Foi antes. Exatamente. Então eu tô falando besteira aqui. Pera aí, eu também não sou tão velho. Eu tô te defendendo aqui, cara. Porque assim, vamos duas coisas que é legal fazer também. Se você conseguir ver a viabilidade que o espaço te permite, às vezes você abrir 2 empresas é mais vantagem tributariamente. Aí é outra coisa, você abre o bar e abre a escola. Trabalham centros de custos diferentes, são empresas CNPJs diferentes. Porque isso tudo vira uma receita só. Sim. Se você tem 2 CNPJs... A receita é menor em cada um. A receita é menor, a tributação é menor. Eventualmente você vai ter uma tributação. Então pode ser isso que você ouviu falar. Entendi. Então o KINAI é Código Nacional vinculado à Receita Federal e cada atividade existe um código. Então se você for restaurante, existe um número restaurante. Se área esportiva, aí eu estava até tentando lembrar, eu não vou abrir aqui agora o celular, que eu trouxe também, mas aí você tem escola de futebol, ensino de esporte, eventos de esporte, comércio de esporte, vários tipos de atividade dentro ali daquele KINAI principal e os sub-KINAI. Exatamente. Você abriu lá o seu campo de futebol e ele te permite você ter uma sala dessa para você vender material, bola, tênis, chuteiro. Comércio de material esportivo. Entendi. Lá dentro não, é escola de futebol. Aí o cara lá tem um salão de festa, aluguel de espaço. Então cada um é um KINAI e cada um tem a sua tributação, tá? Então você emite nota fiscal ou de comércio, que é vinculado ao estado, ou de serviço, que é vinculado ao município, né? Que é o ISS. E aí o que acontece muito, isso é toda hora, tá, Fábio? Assim, e eu já te passei vários casos também, indico. O empreendedor, ele já tem o espaço, né? Ele já tem o campo que ele aluga, mas ele quer botar uma academia Timbu lá, uma academia do Galo lá. Aí ele me manda o CNPJ dele, aí tá lá, bar e restaurante. Falou, você tem que ter o KINAI para atividade de ensino esportivo. Sim. Você tem que aditar, né? Até porque um é prestador de serviço, o outro é comércio. Sim. Então, um ele beneficia o município e o outro é o estado. Sim. Já tem essa diferença gritante entre impostos totalmente diferentes. Totalmente. Está dentro do Simples, só que um percentual do Simples, o Simples é um imposto, né, federal, aonde dentro do Simples tem vários impostos e um deles é o ICMS e o outro é o ISS. Dependendo então esse percentual vai para cada lado. Entendi. Dependendo da atividade que ele declara. Exatamente. Toda prestação de serviço é o ISS, todo comércio é o ICMS.
E a não observação disso aí sujeita também o empreendedor à fiscalização, né? Sim. E eventualmente uma multa, alguma... Vamos lá. Como é que funciona essa... Isso varia muito de fiscal para fiscal, né? Do bom senso e tal, né? A gente não pode até responder pelo fiscal, vamos dizer assim. Porque, dependendo de uma denúncia, se for uma coisa muito grave, ele vai atingir muito grave, se for uma coisa mais tranquila, né? Então, o que acontece? Na prática, o que você vê na prática, assim, quando o cara é fiscalizado? O que às vezes costuma acontecer? Porque aí você tem fiscalização isso é uma dúvida de leigo mesmo. Não, assim. sim. Eu posso ter uma fiscalização documental, onde vai pedir para apresentar toda a documentação da empresa para verificar se teve sonegação ou não. Sim. Ou também eu posso ter... foco em sonegação. Pode ter tido... eu tive recente agora um cliente meu que ele estava lá aberto sem um CNPJ. Eles simplesmente notificaram e deram uma multa. Eu vou chutar aí, eu acho que foi R$1.000, alguma coisa, não era nada exorbitante, mas são R$1.000, né? Sim, claro. Então, o cara foi notificado a isso, ele deu um prazo de 30 dias para que ele legalizasse a empresa. Então, tem vários tipos de fiscalização. Vamos pegar uma quadra que está incomodando um pouquinho um bairro. Aí, a prefeitura faz uma denúncia na prefeitura. Aí a prefeitura vai olhar assim, bairro restaurante? Cadê o meu? Cadê o meu? A lógica é essa, né? Cadê o meu recolhimento tributário? Cadê o meu recolhimento? Sim. Então eu preciso ir lá autuar para que eles mudem, façam uma alteração contratual, colocando a atividade de locação de quadra, de escolinha, do que ele é nesse local, para que eu possa arrecadar o meu tributo. E aí a gente parte por uma outra questão. Aí ele não está legalizado e ele está dando aula de futebol lá, ou de basquete, ou de vôlei. Aí o pai vai e pede uma nota fiscal. Ele vai dar o quê? 20 cervejas? 30 cervejas? Ele vai dar do bar? Vai dar o bar. Exatamente. Refeição. Cara, assim... Aí eu vou pela experiência. Aí ele vai, o pai pede uma nota fiscal, ele não tem para dar, concorda? Sim, se ele não tiver legal, ele não tem como emitir uma nota do bar para uma atividade fim que é outra. Sim. Ele pode emitir totalmente legal, né? Que é o que a gente não, vê. Você não consegue fazer uma nota ilegal. Nota fiscal. Não consegue fazer. Não. E aí, se o pai não recebe a nota fiscal, o pai pode denunciar também. Pode. E aí isso é mais grave ainda do que a não... Aí eu não sei nem como é que funciona. Eu vou falar o que é a realidade disso aí que a gente vivencia. 90%, ou por 90 não, 99% desses pais criam um vínculo junto a um professor. Então ele nunca vai fazer isso. Por isso que não existe essa denúncia. Só que agora... E aí, mas aí tem um negócio. Porque isso não é dedutível também do imposto de renda. Então não faz muita diferença para ele pedir ou não. Difícil ter. Mas mudou. É isso que eu ia te falar. O nosso senador Romário tá colocando agora lá que despesas voltadas à atividade física, prática física, tudo vai poder ser descontado do imposto de renda. Seja dedutíveis, né? Que bom que aí vai ser todo mundo vai pedir. É igual hoje. Começar a pedir, né? A gente lá tem não sei quantas clínicas lá no escritório, todas as clínicas hoje o faturamento é super alto. Porque dentista é abatido o imposto de renda, é médico. Todo mundo pede para bater. Todo mundo que faz imposto de renda pede, não tem o porquê não pedir. Não é o caso hoje de escolinha. Você está me passando essa novidade do Romário, né? Não, porque ainda tem que passar, tem todo um processo. Mas não sei se vai ser dessa forma que você está falando, porque eu já tenho a contraprova disso aí, porque isso aqui, em alguns casos, é luxo que eles alegam. Então, sendo luxo, ele não tem que ser dedutível do imposto de renda. Eu acho que se for... Está sendo enquadrado em saúde. Aí sim. Como incentivo à saúde. Entendeu? Por causa de incentivo à saúde, a questão da obesidade infantil, a questão de... Então, tá entrando na área de saúde que nem é o dentista, que nem é o médico, que nem é todo mundo. Vai ter que fazer todo um processo de demonstrar que essa criança ou essa pessoa tem a necessidade disso. E que incentivando o esporte, isso é notório... Lógico. Você no futuro gasta menos dinheiro, você desonera o hospital. Então, por isso que agora tá que bom. Tá entrando. Aí automaticamente aí vai o pai vai começar a pedir. Vai pedir. Aí o pai pede, o cara não tem para dar a nota fiscal, ele não tá regularizado. Tem duas situações, ou ele denuncia, ou ele muda de escola e vai para uma regularizada. Uma regularizada. Se ele denunciar, vai lá, a fiscalização vai lá e vai verificar. Tem até um crime, não tem ou não, de negativa de emissão de nota fiscal? Sim, sonegação fiscal. Tem, faz parte que eu tô falando. Tipo, se, um exemplo, o cara foi denunciado e foi verificado que na conta dele tem um monte de PIX, tem um monte de depósito, tem um monte de crédito. E que ele não, tem, ele vai ser tributado em cima disso.
Tá Então, até a responder exatamente, criminalmente, você responde, pode responder, você vai pagar o tributo em cima de 27,5% Sim. e pode ser penalizado com multa até de 70%. Aí. É muito pesado, é muito pesado. E aí o pessoal acha, eu não preciso pagar multa, eu não preciso isso. Hoje em dia, Nossa, antigamente prescrevia 5 anos, passava, hoje em dia tá indo para dívida ativa. exatamente. Hoje em dia o governo não tá deixando passar. É Não tem importante também prescrição, falar um pouco. não existe mais, assim, lógico que existe, a lei existe, não é isso que eu estou dizendo. Mas a Receita hoje ela é muito moderna. O que é a prescrição? Quando estiver vencendo 5 anos, eles vão mexer no processo, vai contar mais 5. Sim. E depois mais 5, e assim sucessivamente. Então isso não vai acontecer. E aí você fica com o nome sujo, você não consegue tirar certidão Não tira negativa. certidão. Se você quiser comprar um bem, você não consegue. Se você quiser vender um bem, você não consegue. Se você vier a faltar, né, falecer, tiver algum bem, isso vai entrar na partilha, no inventário, entendeu? Vai ser todo esse problema. E é impressionante como os empreendedores que estão iniciando, não só no esporte, mas em outras áreas, muitas vezes não levam isso a sério, né, Fábio? Não, Cara, não enxergam o quanto que isso é importante e o quanto que isso está mudando, né? Porque, assim, eu vou ser sincero, eu sou de uma época que eu escutava meu avô, meu pai, falava, pagar imposto para quê? Agora. Deixa isso para lá que isso prescreve. O governo não vai... eu fui educado assim. A nossa geração é fruto dos nossos pais e avós, que a sonegação era normal. Sim. Não existia fiscalização, não existia computador. Eu sou da época, não querendo ser muito velho, mas que você fazia contabilidade na mão. Papel, né? E como que você fiscalizava isso? Hoje não existe isso. Isso tudo que você faz hoje é contábil. Hoje é programa contábil. Isso vai para a Receita Federal. Então não existe mais. E hoje com a inteligência artificial, então, cruzamento de dados, isso e aquilo. Na declaração de imposto de renda, você faz o login lá pelo gov.br. Já está tudo lá dentro. Já está tudo lá dentro. Coisas que você nem lembrava. Exatamente. Investimentos, às vezes, que você, não, eu comprei uma opção, ele está lá. Está lá. Você nem, na minha última, tinha umas coisas que eu não lembrava. Eu ia passar batido, eu não lembrava mesmo. E eu faço eu mesmo, eu cometo esse erro. A minha esposa trabalha com finanças, então ela me ajuda ali e tal. E eu tinha coisa que eu não lembrava. E o Gov, já importou eu calculou. Faço, em média, 350 declarações por ano. Nessa época agora eu fico maluco e eu faço todas. Abriu de novo agora o download, né? Era dia 15, eles adiantaram ontem e abriu. Foi ontem. Acho que foi ontem. Aí eu já puxei tudo. Aí a gente... Peraí que eu cortei do download da informação. Não, de puxar do Gov. Do Gov. Eu não gosto de puxar do Gov porque eu já tenho o histórico do meu cliente. Mas é porque você tem uma gestão totalmente profissional. Diferente. Totalmente Só que um monte de gente, cara, eu ia fazer, eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar, tem essa despesa médica que você não me mandou, não. O cara falou, é mesmo, cara, eu fui atendido e tava lá. Porque em cima disso que a gente tá falando da fiscalização, existe uma declaração que chama DIMED. Todos os médicos, dentistas, não sei o que, tem que informar quem foi que foi feito cada serviço. Então você vê que tá tudo fechado, cara. O médico vai bater lá, se você por um acaso não jogar aqui, vai cair na malha fina. Aí você lembra os antigos que inventava médico, colocava CPF de cada um e passava? Hoje esquece. O pessoal fazia isso mesmo, dentista. Então isso está mudando mesmo, né? E as pessoas, cara. O empreendedor tem que estar atento a isso. A nossa geração ainda tem uns que são embirrentos, que acham que vão sonegar. Sim. E ainda conseguem, a verdade é essa, ainda conseguem. Né? A gente conhece muita gente. Mas na hora que pega, não reclama. Telhado é de vidro e vai pegar os últimos 5 anos. E trabalhar direitinho também é aquilo que você estava falando antes, né? O cara trabalha com uma tranquilidade, ele exerce a atividade dele com plena ciência de estar fazendo o correto. Eu falo isso sempre. Você tem que visualizar. Eu falo que tem muita gente também que é contador que faz fiscabilidade. Ele faz atender o fisco. Sim. Lá no escritório a gente não trabalha assim, né? O Sidney tá com a gente lá, eu vou lá, discuto com ele, a gente faz que puxa a minha orelha, Deus do céu. A gente troca uma ideia para que a empresa dê lucro. Sim. Para que ele possa pegar esse lucro e jogar para a pessoa física para que amanhã ele possa comprar um carro. Com tranquilidade, né? Viver com tranquilidade. Aí você pega esse professor que você tá dando de exemplo aí, como que o cara hoje tem um Fusca e no ano seguinte ele tem um Corolla? Sim. Como é que ele justifica isso? Como é que ele tem renda para isso? Então, isso tudo, você vê que tudo que esse professor está fazendo está tudo errado. Ele está num lugar, às vezes, errado. No lugar errado, fazendo um serviço errado, né?
Tá ilegal. Não depositando na conta dele dinheiro que ele não justifica e comprando bem sem ter lastro para isso. E aí vai me desculpar, não tá dando certo o negócio dele, né? O cara, Não, assim, a probabilidade de dar às vezes errado o cara muito faz grande. dinheiro numa época, mas não tem a chance dele, né, dele prosperar no futuro. E aí, Pula, e aí a gente entra numa outra questão, mais ou menos que essa que o Fábio falou do comprar bens e tudo mais, que é interessante, a gente vê muita escola de esporte errar nisso também, que é aquela coisa, não, tudo bem, me legalizei, eu tenho meu CNPJ, se o pai vier aqui eu posso emitir uma nota, aí o aluno paga lá no boleto, você entra lá na conta lá da empresa, e ele vai lá e mistura a contabilidade pessoal dele com a da empresa. Aí começa a pagar a conta da net, da casa dele, da luz da casa dele, a prestação do carro que tá no nome dele. Tá no nome dele. Isso é o tal do princípio da entidade, né? Contabilmente, é lindos falando isso, né? É misturar patrimônio de pessoa física e jurídica. Cara, isso é o que a gente mais ensina para nossos clientes, né? Para todas as pessoas. Não façam isso. Porque, cara, o certo é você, no final do mês, pegar ali, o que sobrou? Sobrou X. Esse X vai para você e você usa ele da maneira que você quer usar. Sim. Você não tem que pagar a luz da sua casa com... Sim. Até porque é o seguinte... Pelo menos não até que seja feita essa separação. A separação, né? Ela tem que existir. Fez tudo aqui. Apareceu um lucro de X. 10 Chegou mil. No final do mês, sobrou 10 mil no caixa da Vocês empresa. são 50% para cada um. 5 mil para você, 5 mil para você. Você pega o seu dinheiro, faz o que você quiser, ele faz o que ele quiser. Não pode fazer antes, né? Não tem lógica. Porque primeiro que você não sabe se a empresa deu lucro. Sim. E outra coisa, por que ele paga a luz dele, que é R$1.000, e você paga a sua, que é de 500? Não. Tá feita Aí já começou a confusão. Então, a gente sempre fala isso, cuidado. Por quê? Não é o meu caso, né? Eu acho que é o de vocês, de sociedade. Sociedade é uma coisa muito séria. Sim. Né? Eu brinco sempre com meus clientes, né? Eu falo assim, antes de abrir uma sociedade, fecha numa sala, sai né? Resolve tudo. As diferenças todas. Porque eu tenho clientes, cara, que em uma semana eles separaram. Tô te falando sério. Montou a empresa. Eu tenho 3 casos desses. Montou uma empresa com uma semana separaram. Porque eles são grandes amigos, mas não são empresários. Eles não sabem o que é uma empresa, quais são as obrigações, o ônus, o bônus, né? Então, aí começou, na hora que começou a abrir, já viu que... Porque é o seguinte, vocês são sócios, aqui não existe amizade. Sim. Aqui é o seguinte, você é na área de venda e você na área de compra. Mas no dia que você cobrar dele as vendas e ele te cobrar as compras ou vice-versa, não tem que ter mimimi, cara. Tem que prestar conta. E tem que ser tudo bem fazer isso. Porque tem gente que fala assim, pô, mas eu vou cobrar o Cid porque ele... Eu não vou cobrar, pô, é chato, cara. Pô, ele é meu amigo. E você tá me roubando pra caramba. Ou tá fazendo uma lambança danada. Exatamente, não existe isso, cara. Não existe. Não existe. Então, essa é a importância de você nunca misturar nada. Porque amanhã é o seguinte, vocês são casados. Se eu estiver prolongando, vocês vão falar. Não, vai. Vocês são casados. Aí, a sua mulher prosperando, o Sidney tá lá, tá tudo bonito. E esse aqui só vai pra zoada. Só gastando. Aí a mulher dele falou assim, ó, o Sidney tá te roubando. Porque ele tá comprando tem isso também. Você não tá... Gente, eu tô citando mulher porque nós somos dois homens aqui. Sim. Da mesma forma, o inverso. Aí o cara falou, pô, tem alguma coisa errada nisso aí. Concorda? Sim, claro. E aí começa a ter o problema. Então, nunca misturar patrimônio de hipótese alguma. Então, o que é da empresa, fecha ali o balanço bonitinho, sobrou X para cada um faz. Aí, na hora que um for cobrar o outro, tá aqui. Ah, sua mulher vem me cobrar, tá aqui. Foi dividido igual. Ele tá ganhando mesmo que eu, só que se ele não tá sabendo investir o dinheiro dele, é problema dele. Exatamente. Não é meu. Compete. Mas a empresa não tá pagando isso para ele, misturando uma coisa com a outra. Eu tenho N casos disso, tem N. É uma empresa familiar, paga-se contas da família, do filho, pessoa física. Cara, eu tenho que ensinar, eu não posso fazer. Então eles estão cientes que não pode fazer. Isso deve ser bastante comum, né? Muito pessoal, comum, essa confusão, comum. Né? Não, e às vezes, cara, a gente cai em situações, às vezes, você visualiza que às vezes vamos pegar 2 filhos, 3 filhos, onde um tem um aluguel de 5 mil, o outro tem de 2. A empresa paga o aluguel. Paga o aluguel. Paga como aluguel, né? Não paga como valor. Eu já vi gente usando o cartão da empresa, o cara sai pra fazer qualquer coisa. Não, esse cartão é o corporal, não, é o CNPJ, o cara pagando coisa. Não, aí você vai na contabilidade e vai lá digitar lá picanha. Picanha. Como é que você faz? Pois é.
É. Outro assunto importante no meio disso, da divisão. Vamos supor que você tem ou 2 sócios ou não, ou ele é pessoa física, enfim, ou tem sócio, e um deles dá aula numa escola e o outro não. Ou um trabalha, eles são sócios, um entrou com capital, o outro está entrando com trabalho, enfim, eles têm os acordos dele lá. Mas caso algum deles vai ter uma remuneração, ele pode ter uma remuneração, entre aspas, como funcionário, como se fosse um funcionário, famoso prolabore ou não. Como é que você orienta isso dentro da empresa? Todo sócio que vai exercer atividade dentro da empresa, ele é um sócio administrador. Então, ele trabalha dentro da empresa que ele tira o prolabore. E quem é o investidor é o sócio cotista. Ele vive do lucro da empresa, ele não tem salário. Um ganha divisão de lucro e o outro também é divisão de lucro. Exatamente, mais um salário. O salário, ele pode ser, né, um salário mínimo de 10, 20, é o que vai ser combinado entre as partes, e a distribuição de lucro é o resultado final. Então, o que acontece? Vocês são sócios, você é o cara que tinha uma condição financeira melhor, e ele é o cara que entende do processo, lá da escolinha. Ele é o professor, ele vai dar aula. Então, vocês vão negociar o seguinte, você vai administrar, você vai ter um salário de 5 mil. E eu vou ver todo final de mês, todo final de ano, a maneira como vocês acharem melhor, a distribuição dos lucros do que sobrou. São coisas independentes. Qual que é a diferença de um para o outro? O prolabore, ele é tributado. Hoje ele é tributado em cima do INSS ou o imposto de renda, dependendo do valor. A distribuição de lucro ela não é tributada. Lembrando que isso está um projeto do governo que eles estão querendo tributar. Também é divisão de lucro. Que beleza. É isso aí. E aí tem uma outra questão que os sócios dizem, ou o dono da escola diz, e aí eu queria tirar essa dúvida com você. Distribuição de lucro, ele é comprovante de rendimento? A distribuição de lucro a gente aconselha sempre a fazer transferência entre contas da pessoa jurídica para a física, aonde isso hoje é demonstrado para a contabilidade. Nós tivemos um presentinho agora da Receita Federal, que chama FD-REINF, aonde vamos pegar janeiro, fevereiro e março, abril e maio. Em maio eu tenho que informar já a distribuição de lucro de todos os sócios, de todas as distribuições desses 3 meses. Aí depois eu pego dos outros 3 meses no 5º mês. Então, eu tenho que informar para a Receita Federal essa distribuição de lucro através dessas transferências bancárias. E a comprovação de renda final disso é quando eu faço a sua declaração de imposto de renda, aí que lá existe, exatamente, lá vai ter rendimentos tributáveis, vamos supor prolabore, e depois lá vai estar lá, rendimentos isentos e não tributáveis, a distribuição de lucro, que ela não é tributada, mas ela aparece lá. Entendi. Porque muita gente usa o prolabore como a comprovação de renda para pegar um crédito ou para alguma coisa, e às vezes ele nem retira esse valor. Não, ele só paga o imposto, mas não retira, né? O que acontece, isso é fictício, né? Porque o certo é ele tirar, né? O certo é um salário que ele está tendo, né? Isso é o que a gente fala, é as coisas erradas da contabilidade. Se o cara não tira, eu não estou sabendo, porque contabilmente ele tirou. Eu paguei isso para ele, tá? Para que ele recolha todos os seus tributos. Então, vamos supor lá que ele ganha R$ 1.500 por mês. Ele vai lá, tá, rendimento tributado 18 mil, né? Os 12 meses lá quando eu for fazer o imposto de renda. E lá, só que você optou, né, e vai fazer a distribuição de lucro no final do ano, ou por mês, que seja. E aí vai estar lá, 18 mil tributado, 200 mil distribuição de lucro. Entendi. Sem problema nenhum. Desde que esteja lá pormenorizado. Exatamente, distribuído, informado. Lembrando que não se pode fazer distribuição de lucro caso a empresa tenha débito. Entendi. Qualquer Dívida, tributo, pode ser dívida, imposto tributo, atrasado, tu não pode fazer. Não pode. Entendi. Que a Receita, Isso é para que a Receita entenda que você não tirou dela para si próprio. Entendi. Primeiro você tem que pagar ela. Outro ponto importante que faz parte da assessoria contábil, da contratação do trabalho de vocês, que é a questão da contratação e pagamento do pessoal, das pessoas que trabalham lá naquele empreendimento, naquela escola de esporte. Você tem várias maneiras que você pode fazer isso hoje, né?
de repente a pessoa não vai fazer as 40 horas semanais, ela pode ser horista na CLT, Sim. ela pode ter uma MEI e fazer um contrato de MEI, Desde que emissão de você não nota, tenha as regras da de CLT. obrigação de É. CLT. Fala um pouquinho disso para quem está assistindo, de uma maneira mais simples, que eu sei que isso, às vezes ele né, tem 300 mil casos, tem tudo, mas Exatamente. de uma maneira simples, visando a escola de esporte. O que você poderia, se eu sou dono de uma escola de esporte, eu estou te contratando, Fábio, eu estou te contratando, eu tenho que pagar essa secretária aqui, que ela vai vir toda manhã, ela não vai vir à tarde, de tarde vai ficar minha esposa, e tem isso também, a família trabalha lá no local, que isso é importante falar. Boa. O professor, ele vai ser um estagiário ainda, eu estou começando com estagiário, ainda não é um professor, ele ainda não está formado, como é que eu legalizo esse trabalho dele? Isso acontece muito, né? Se eu fosse te contratar hoje dentro de uma realidade dessa que eu estou te passando, o que você orientaria? Então, vamos lá. Família, ou é contratado ou não é. Não é porque é a família que não tem que ser contratada. Exatamente. Eu tenho um caso lá que o cara era genro do dono, teve uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o cara estava lá, verdade que ele estava trabalhando mesmo e não tinha registro. Simplesmente mandou registrar. Não tem nada a ver de ser parente ou não. E se quisesse multar, multaria também. Multaria também. Não, e multou. Ah, tá. E multou. Porque às vezes manda só adequar, dá um prazo. Dá um prazo, mas sempre tem uma multazinha que se você recolher dentro do prazo, ela cai por 50%. Tá. Então, família, de qualquer jeito, não é funcionário, não é nada. Se ele não está no quadro societário... Tá ajudando, né? Não, tá existe. ajudando, não existe isso. Né? Não existe. Tava passando aqui e resolvi dar uma mãozinha. Não, então ele dá uma mãozinha aqui de vez em quando. No outro dia eu vi um, não, ele disse, ele ajuda aqui. Não, ou você contrata... Mito, isso existe, mas é errado. Existe, mas é errado. A outra situação que você falou, vamos pegar estagiários. É uma condição boa, né? Que você tem alguns benefícios, né? Que eu não vou entrar em detalhe também, que eu não tenho como lembrar. Mas lembrando que, para que você tenha estagiários, você tem que ter profissionais que possam ensinar o estágio e ele tem que estar vinculado à universidade. O estagiário tem que estar estudando na universidade. E você tem que ter um funcionário... Tem uma quantidade, tem um supervisor para que aí tem a cada tantos, você tem que ter tantos para supervisionar. Por isso que eu não quis entrar nesse mérito, que eu não sei de cabeça. Então, o que acontece? Você tem que ter alguém da área. Não adianta, exemplo, lá, eu quero um estagiário de contabilidade lá no negócio se você não tem ninguém que... Sim. Então não é vai ficar ilegal de qualquer forma. Exatamente. Tá? Então você vai e coloca, né, uma pessoa... eu tenho lá no escritório que ele faz ciências contábeis, ele é vinculado à Universidade Federal, eu tenho junto à Universidade Federal um documento assinado dizendo todos os requisitos do estagiário. Cumpridos, etc. Tudo, horário, hoje em dia tudo. fala muito nessas contratações, né? A gente vê que o cara... Não, eu quero ser contratado como PJ, virou uma moda hoje em dia, também. Né? O cara não me contrata como PJ, justamente mirando na questão tributária. Como é que funciona isso? O que acontece? O que você falaria para o cara que chega para você numa escola de esporte? Eu quero me contratar como PJ. Cara, o que acontece? Ele está contratando como PJ, ele está, vamos dizer, ele está fazendo um parceiro, né? Onde o cara vai emitir uma nota fiscal para ele, só que ele não tem nenhum cargo de subordinação, não tem hora, não tem os vínculos empregatícios. Sim, né? Porque a gente não está falando em ilegalidade, não é? Poxa, vai lá e abre uma empresa para eu não te pagar. Sim. Isso existe. Sim, Isso existe. Tem uma clínica médica lá que ela simplesmente, né? Ela vai e pega e fala assim, não, vocês agora cada um tem que abrir uma empresa, porque eu não posso contratar vocês. Pela CLT, né? Abre uma empresa e me presta serviço. Porque ele quer sair, às vezes, do INSS, quer sair do fundo de garantia, quer sair das férias, quer sair do 13º, quer sair de todas essas situações. As obrigações, né? As obrigações, enfim, entendeu? Só que as pessoas que estão sendo contratadas como essa PJ, se tiver todos os requisitos de trabalho, pode ser que essa empregadora tenha problema lá na frente. Aí você teria que analisar caso a caso, né? Mesma coisa do MEI. Porque muita gente está caindo para esse lado do MEI para não ter o vínculo empregatício. Isso, exatamente. Mas se você conseguir provar a subordinação, salário, tem mais um item que eu sempre esqueço. Que esses requisitos todos, eles estão vinculados, estão tudo certinho, tudo bonitinho, ele pode entrar na justiça e te cobrar lá na frente. Como uma CLT. Um funcionário. Pedindo vínculo, né? Que pedindo vínculo. Fala, pedindo vínculo e pedindo porque que sejam pagos os direitos. Vamos ser práticos. Por que você contratou ele como MEI? Sim. Por que você não contratou como CLT? Eu escuto muito isso. Não, contrata como PJ, ele se pera lá, né?
Não, Não é contrato assim, com PJ. né? Você vai trabalhar na sua casa, você não tem seu horário, não sei o que, você tem a sua obrigação a fazer. Agora eu te tem que vir contratei aqui- para fazer uma bola. É. Beleza, você faz a hora que você quiser, da maneira que você quiser, beleza. Ah, não, mas ó, te contratei como meu, mas você tem que chegar às 8, tem que Chega sair às tal, 8 e tal. você tá... Tem X minutos para almoçar ou para Exatamente. Aí lanchar. eu vim pro empregatício. E nesse aspecto também vocês fazem essa assessoria, a gente- um contador, né? A gente explica isso pro nosso cliente. Se o mostra, né, o cliente que vai tá acontecendo. fazer Sim, como ele está fazendo, a gente não Claro, tem como claro. ter acesso lá dentro. Mas essa assessoria, essa consultoria, Sim, o cliente fica cercado Sim. com isso também, né? até Ele vai ter ontem mesmo, ciência. uma cliente minha, ela tá com esse problema e ela, ontem me ligou umas 3, 4 vezes para tentar trocar ideias. Né? Porque existe a RPA, que é o Recibo, né, de Sim. Profissional Autônomo. Sim. Aí eu tentei explicar isso para ela. Ó, você pode ser pela RPA, você pode se contratá-la, né? Então você tem N. Mas a RPA, desculpa. A RPA também tem um tempo, né? Não, a RPA é um registro junto à prefeitura que você é autônomo. Você só tem que. Você vai contratar a pessoa, você vai emitir a RPA, lá vai estar a retenção de todos os impostos. Mas depois de X meses eu pagando a RPA, eu não tenho que automaticamente, obrigatoriamente contratá-la, não? Conheço. É, Nunca então- ouvi falar então isso, também- não. Nunca ouvi falar isso, não. E essa lei do horista, que eu não sei se pegou, se isso está funcionando, que ele não vai ter as 40 horas, tipo o professor, ele vai dar aula terça e quinta, de 9 às 10 da manhã. E aí você, se ele tiver uma MEI, de repente eu acho que se enquadra, apesar que ele tem hora para chegar, ele não se enquadra. Até porque é o seguinte, nesse exemplo que você deu, o MEI ele não se enquadra como profissão regulamentada. Ah, tá. Isso já é uma regra. Contador. Não pode ser meio. Não pode ser MEI. Isso é para. Professor, né? E tudo. Entendeu? Entendi. A grande maioria, né? Eu acho que não tem exceção, acho, né? Porque é muita coisa. Então não caberia. Existe o seguinte: eu vou contratar um cara no meu bar, onde eu quero que ele trabalhe 5 horas. Sem problema nenhum. Eu vou pegar o proporcional de horas Sim. de acordo com o salário da categoria, vou fazer a proporcionalidade, né? E tem que pagar o descanso semanal remunerado, tudo direitinho de acordo com essa proporcionalidade. Você checa ali se tem alguma outra coisa, alguma Exatamente. outra... O cara chegou para mim e falou: ó, se tem algum limite, algum piso, sei lá, enfim, vocês fazem a Porque checagem tudo é o toda. seguinte, nada é o base, o salário mínimo, né? Sim, sim. Cada categoria você tem uma convenção e essa Isso. convenção, cada profissional tem o seu salário. E aí você pode contratar da forma que você quiser. Lógico que existem profissões que você trabalha menos horas, Sim, sim. né? Que isso já é de acordo com pessoal que mexe com raio-x, né? Essas coisas, você Sim. diminui. Carga Então, horária diferenciada. bem diferenciada, por causa risco, do risco, essa coisa toda. Mas existe o normal, que são as 8 horas, né, diárias, mas que você quer contratar o cara por 4, desde que seja tudo. E aí você pode fazer Fácil. por hora, pela menos tempo, não tem Porque problema você nenhum. contrata hoje, né, hoje não, já tem muito tempo, você tem que ter a medicina do trabalho, onde você faz o exame admissional, Sim. e lá, eu no meu caso, eu te dou uma planilha, né, para que você possa preencher quais são os requisitos dele. Cozinheiro, beleza. Então ele tem que fazer lá o programa de medicina do trabalho, tem que fazer exame de sangue, tudo eles fazem. Aí você vai preencher para mim, ó, o horário dele é de 6 às 10 no restaurante. Eu vou colocar de 6 às 10. Não tem problema nenhum. Mas no caso desse, por exemplo, desse exemplo do professor, como é que você contrataria esse cara? Tem que ir terça e quinta de 10 às 11, sei lá. Contrata por hora. E sábado, meio-dia a 1. Essa é a tua demanda. Você não quer correr o risco, você contrata ele por hora. Sendo correto. Um como é exemplo que- muito grande disso, vamos lá. Você fez um acordozinho. Mas essa gente contratação boa. por hora eu faria é um Na CLT, proporcional. proporcional, Ah, sim, tudo tá. normal. Você assina a carteira, É o que tudo eu normal. acho, e tudo. assim, eu vou te falar que é o certo, cara, pra você não correr o Sim, risco. claro, é. Vamos partir do princípio que você usa o seu corpo. O professor usa o corpo. Sim, Se ele tá dando um treino e quebra uma perna, verdade. Se lesiona. torce um tornozelo, É, lógico que não ele pode estar demonstrando alguma coisa, Sim, tem N claro. caso. é. E aí, você não tem vínculo nenhum com o cara? Pode ser um amigo que for, cara. Ele vai entrar na justiça Sim. pra Aí, ganhar, ele vai aí ficar parado. ele fala, ó, eu vou parar um mês que eu tenho que me tratar. Você fala, tá bom, eu não te pago, porque É. eu te pago por hora, quer dizer, o meu acordo. Sim. Aí ele vai falar, mas peraí, pô, eu me machuquei dando aula, né? E aí, E aí? E aí tem amigo seu? Não vai ter. E ele não tá errado não, tá? Não tô Sim, falando sim, que ele tá errado claro, não. exato. Pode ser É um bom. direito, né? assim. Direito. Direito. Cara, isso que eu tô falando, isso é vivência, a gente vê isso. Amigos mesmo. Aconteceu situação dessa, o cara falou, pô, meu amigo, cara, eu tô dentro de casa.
Eu tô sem um tostão dentro de casa. Não consigo Você trabalhar, tem que me né? pagar. Pô, mas você não tá trabalhando. E aí, ele não pode entrar pelo INSS, ele não tá contribuindo. Por isso Se que ele o melhor, tivesse com a carteira lá assinada e tudo, ele poderia entrar Entra com no... pedido no por isso que o INSS, melhor é não estar tem legal, problema. né? Final das Cara, contas é isso. Não, é verdade. Parece assim, a gente como contador que a gente quer defender a receita, não mas é, é a tem que regra do ter, jogo. É a regra, É a regra do jogo. Então você tem que fazer uma empresa, você tem que fazer uma quadra, você tem que fazer uma empresa com todo mundo, né, dentro de um padrão para que você não tenha problema e você estruture isso tudo, né, para você ter o lucro, para Sim. você montar tudo, você fica tranquilo, cara. Sim, lógico. Porque senão você já começa sempre tendo problema. Claro. Vamos lá, você tem um cara que é um amigo seu que tá lá trabalhando e não aconteceu nada. Como é que você vai pagar ele? Não, é. Você vai fazer transferência bancária? Aí, o cara que vai sacar para pagar em dinheiro, aí tem o saque lá, o saque foi pra caixa. Né? Aí no fazer um final, Pix? aí Vai no fazer final de um ano, Não, o problema é que quanto ninguém fica no saca. caixa aqui? Não, mas ninguém saca. O nego faz Pix, que é mais fácil. O nego não vai lá para pagar 100 Não reais, vai. 200 reais, vai Pix, Vai aí fazer Pix, 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 Pix. Ué, quem que é esse cara? Aí você tá fazendo Pix pra ele, aí na conta dele caiu 10 mil reais de Pix, a Receita vai pegar. Aí você tá pagando o quê? Aí ele deu algum problema e vai falar assim, ó, meu amigo, eu sou seu funcionário, que é o tanto de Pix que você fez pra mim. É E no programinha da Receita só vai contabilizando o que entra no teu CPF ali, né? Tudo é CPF. Pix. Pois é. E aí tem mais um ponto dessa questão da gestão, que aí eu já vou aproveitar que ele tá aqui, já vou fazer uma consulta. Aproveita a oportunidade. Aproveitar a oportunidade de fazer uma consulta. Pessoalmente não complica meu lado. Não. Que tem um outro ponto que é muito informal nesse segmento, que é a questão do aluguel, do contrato de aluguel. E aí, por isso que eu tô jogando uma consulta, brincando, porque eu tenho o meu aluguel lá em Juiz de Fora também. Aluguel que você paga. Eu alugo um apartamento lá e eu tenho que ir na corretora pagar. E, da mesma maneira, vamos supor que eu tenho lá minha quadra lá, que eu alugo de alguém para eu poder montar minha escola terça e quinta, de tal hora, segunda. Eu alugo aquele espaço lá. A maioria desses aluguéis, né, de escola de esporte, ele é de boca. Quantas horas você vai usar? Eu vou usar de hora. Aí o nego não formaliza um contrato e ele todo mês vai lá e paga também. Ele saca o dinheiro, ele faz o Pix e paga pro cara. O cara dá um recibo lá de aluguel. Pagou o aluguel, só pra ele... Pô, pelo menos me dá um recibo, tem aquela coisa assim, né? Pelo menos aí o cara pra garantir que pagou. Pra garantir que pagou. Só pra papel Como é que você vê isso também dentro da contabilidade? E já aproveitando a consulta, o meu aluguel, eles não aceitam Pix, eles não aceitam depósito. Eu tenho que levar o dinheiro lá e pagar e eles me dão um recibinho. Então vamos lá. Se eu declarar isso, o que acontece? Então, vamos lá. Primeiro, eu nem ouvi a sua pergunta. Esse é totalmente ilegal, tudo que você falou. A minha imobiliária lá de Juiz de Fora tá trabalhando errado. Eu nem tô podendo dar resposta disso, eu não. nem estou aqui. Não, nem estou aqui. Tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado. Porque é o seguinte, primeiro, se tem a Eu posso mandar a fiscalização bater lá na imobiliária. Vai tudo, dos dois lados. Solta a fiscalização. Cara, se você é vinculada a uma imobiliária, a imobiliária tem que fazer uma declaração todo ano de toda a transação de valores. Enquanto empresa, né? Ela tem por lei, Sim, ela sim, tem que fazer essa informação de qualquer transação de compra e venda e qualquer transação de locação. Quem tá alugando e quem é locador. Não tem isso, ponto. Se ele não está fazendo isso, ou seja, ele tem um acordo com o dono do imóvel que ele não quer lançar, cara, isso tá errado. Tá errado. Tá errado. Aí vem a história. Não, amor, se você me pagar em dinheiro e vier aqui, cara, eu faço mais barato para você. O problema é não sei, nem mais barato faz. Não, o famoso desconto de dinheiro. É que eu tenho a raiva lá, mas isso aí depois a gente conversa. Mas você tá no seu direito de ir lá no seu imposto de renda e declarar. Você está no seu direito. Eu passo tanto para eu declarando lá dá ruim para eles lá. Para ele, porque ele tem que ser tributado nisso aqui. Todo meio de renda tem que ser tributado. Então vamos supor... E a Receita vai cruzar isso. Exatamente. Se ele declarar na hora, a Receita vai cruzar. Eu tenho o meu prolabore. E eu posso declarar sem receber uma nota da imobiliária? Cara, é só você pedir para ela que ela é obrigada a te dar. Ponto. Mas não dá. Vai ter que dar. Você está pagando. Aí eu tenho que denunciar. Seu direito. Ponto. Entendi. É um direito que te assiste. Se você pagou, você tem que ter, ué. Ponto.
Aquele recibinho que me dá, não sei. Mas lá no recibo vai. Não, lá no recibo vai ter que ter algum CPF ou um CNPJ, alguma coisa, de uma pessoa. Eu vou até olhar quando eu chegar em casa. Você pode também lançar, você pode descobrir o CNPJ da empresa e fazer o lançamento na tua declaração. Normalmente, nesse caso, é pessoa física. O ideal seria o CPF da pessoa. Uma imobiliária, eventualmente, tem a gente fazendo aqui uma reunião de ação, de como agir. Como agir. Mas é isso, né? Com o CNPJ, com o CPF, você faz essa denúncia e ele tem. Não, tem, cara, é um direito que te assiste. Você lógico. paga, você tem que ter um recibo disso, é o que você acabou de falar. Então, nesse recibo tem que constar a locação do local tal, e quem que tá recebendo. Ou o nome do proprietário e o CPF dele para eu lançar isso. Aí não é nota fiscal, é um lançamento. Se isso não tem, a imobiliária lá que você paga todo mês, ela tem que me dar uma nota fiscal de pagamento. Não, ela não vai te dar, ela vai te dar uns dados do cara para você lançar o nome do cara. Entendi. Porque não é ela que recebeu. Entendi. Ela vai lá te dar um papel, tá lá escrito toda a parte de locação e tem a parte dela que foi abatido, que ela foi informada para a Receita Federal. Depois eu vou te mostrar. O negócio lá é complicado, mas depois. Então, todos esses casos que você falou aí... Mas e o dono da escola? Que ele tá lá, é que eu brigo muito, eu falo, cara, vocês estão aqui, você tá trabalhando, você tá fazendo o teu público, você tá crescendo os alunos. E a tua empresa, né? Teu ganha-pão, você tá alugando, é o teu ganha-pão, e daqui a pouco o cara fala, não, a partir de agora o cara olha, cresce o olho que tua escola de futebol tá prosperando, ele fala, a partir do mês que vem eu não vou mais alugar para você, não. Aí são duas coisas independentes. A questão é ele fazer um contrato junto a esse local que esteja todas as regras, né, da locação, aonde permite ele ficar durante tanto tempo. Pela lei do inquilinato, direitinho. Tudo direitinho, isso é uma coisa. A segunda coisa é ele me dar todo mês um recibo para que eu possa lançar na contabilidade de locação. O proprietário. O proprietário. Né? Se você chegar, você tem lá a licença e você todo mês não me manda o aluguel, o que eu vou entender? A sala é sua. Sim. Ou seja, me manda o aluguel, não vou mandar, o problema é seu. Eu te peço, né? Você já viu lá que eu mando um relatório, ó, tá faltando isso, faltando isso, faltando isso. Ah, esse aqui eu não tenho. Então, parte do princípio, o cara te emprestou, eu não quero entrar no mérito, senão me compete. Né? Então são duas coisas diferentes. Uma é ele entrar, fazer um contrato bem certinho, tudo bonitinho, onde permite o direito de preferência de locação futura. Isso acontece. O cara cresce o olho, aí cobrava 5 mil, vai querer cobrar 10 só para o cara fazer a força e tirar ele de lá. Sim. Dentro da lei do inquilinato, não é minha praia, mas lá dentro você tem pré-requisitos. Exatamente. Você tem os dois lados. Tem um mínimo de E a lei garante que você tenha algum tipo de coerência. O juiz está aí para isso, eventualmente. Porque a lei vai dizer o seguinte: se eu tenho um contrato de 5 anos. Você exerce uma atividade, né? Não, e tá lá 5 anos. Venceu os 5 anos, o cara tem o direito de pôr para fora. Sim. Desde que avise. Eu não sei, por isso que eu tô falando, não sei a lei de direito. Depois de um certo tempo, desde que você avise com 30 dias, ele pode tirar. Sim. Mas esse é um caso. O outro caso, o cara paga em dinheiro. Cara, você quis fazer um acordo com ele para ele não declarar, para não sei o que, isso não me diz respeito, eu não ouvi, não sei o que é. Porque eu vou chegar para você, a minha importância é a empresa que está lá dentro. Quanto que você paga de aluguel, não sei o quê. E por lei agora, todo o pagamento em espécie eu sou obrigado a informar nessa FDREINF, que foi feita agora pela Receita. Por isso que o pessoal deve estar te ligando lá no escritório, que aí é o funcionário, perguntando se paga em espécie alguma coisa que nós temos que informar. E o CPF do dito cujo também. Uma forma de você contabilizar. Né? Por quê? Você tem o seu Prolabore. Eu vou falar por mim. Eu tenho o meu Prolabore X. E eu tenho um imóvel alugado. Sim. Quando eu vou fazer meu imposto de renda agora, as duas receitas somam para que eu possa pagar o imposto de renda. Sim. Então, se eu esconder isso aqui, eu estou sonegando isso aqui. Por isso que o cara pega em dinheiro para não querer aparecer. Para tirar do sistema, né? Fábio, e o pai de jogador agora? Vamos falar um pouquinho do pai de jogador agora. Eu sei que teu filhão tá lá no Madureira já tem algum tempo. Como é que foi essa história? Teve que sair de Juiz de Fora, trazer ele para cá, era um sonho dele, é seu. Hoje, fazendo uma análise, teu filho já tá chegando no profissional, já é primeiro ano de junior, ele tá no sub-20 do Madureira. Como é que ele começou também? Da onde ele saiu? Como é que surgiu a oportunidade dele ir para lá? Esse é o primeiro ponto. Depois eu quero te fazer outras perguntas em relação a pai. Vamos lá.
Meu filho começou com 5 anos nas escolinhas de futebol de Juiz de Fora, lá de boa e tal. Aí, quando deu, acho que 9, 10 anos, 11 anos, o Esporte Clube Juiz de Fora, eu acho que ainda é a melhor base ainda lá, fez um convite para ele disputar um campeonato de futsal lá em Balneário Camboriú, né, que tem uns campeonatos muito famosos lá e tal. E aí ele foi pro esporte. Eu lembro que foi ele mais 4, 3 amigos. E aí o pessoal falando assim, não, mas a gente só vai lá e volta pra escolinha. Eu falei, não vai. Isso é sequência. A gente, né? Como eu joguei futebol, você sempre vai querer. Não vai voltar. Não, não vai voltar. Dito e feito. Ele foi do salão, aí do salão já foi pro campo. Lá no esporte. No esporte. Aí ele foi ganhando espaço, disputou vários torneios em San Lugero, que tem um famoso campeonato lá também, né? Que é até sub-13, que a maioria desses campeonatos foi na Gold Cup, né? Que é em Goiânia. Tudo pelo esporte, tudo, né, a gente ajudando, né, que a gente como paizão, e eu sou paizão mesmo, a gente tinha sempre um grupo de pais muito bons, que a gente injetava grana para os moleques ir, eu fazia, conseguia patrocínio, o pessoal viajar, tinha essas camisas, né, que a gente põe, e tinha 15 nomes, eu pegava 500 contos de cada um para ajudar, classificados, era para ajudar os meninos que não tinham condição, né. E assim foi. Aí ele foi, chegou aí no Atlético, não ficou, né? Chegou. E aí ele ia fazer teste. Aí depois que ele tava no esporte, você começou a buscar teste nos aí grandes clubes. Todo mundo que tá no entorno começa a verificar que ele tem uma condição diferenciada, né? Queira ou não, no esporte era o melhor time, ele era o capitão do time, ele tinha estrutura, né? Tinha toda um negócio que todo mundo visualizava isso nele. Tanto que no primeiro ano dele lá no esporte, quiseram levar ele lá no Grêmio. Eu achei... Fui, mas muito prematuro. Não tinha essa condição, né? Não era a hora ainda. E aí ele teve no Atlético, o que mais? Ficou no Botafogo, se não me engano, uns 4 meses, 5 meses. Do Botafogo foi o seguinte, o cara queria que ele continuasse, só que pra mim já tava ficando muito pesado, que eu tinha que vir toda segunda, quarta e sexta, eu saía 10 horas da manhã de Juiz de Fora, chegava em Juiz de Fora 7, 8 horas da noite. Você não faz mais nada, né? Não, e grana, né, vai embora, né, cara? E aí eu cheguei pro cara e falei, cara, eu preciso de uma resposta dele ficar ou não, porque agora eu cheguei no meu limite, né? Não vou falar valores, mas são valores, né, bem assustadores. Aí o cara falou assim, não, a gente quer que continue, mas tem que continuar no teste. Eu falei, cara, tem que parar. Na época até quem aprovou ele foi o Vitor Aurélio. O Vitor Aurélio. Né, por sinal, ele convidou o Arthur para ir pro Botafogo, e depois lá em Juiz de Fora no campeonato, que ele já era do Madureira, ele convidou meu filho para ir pro Atlético. Aí eu não fui nessa segunda situação em virtude que era um teste. Sim. E a gente, como a gente tem uma estrutura legal no Madureira, né, dá essa estrutura legal pro meu filho, ele tem, né, um bom respeito lá dentro, conversei com o diretor lá e tudo, a gente optou por não ir, entendeu? E aí ele... Aí do Botafogo ele fez o teste, parou... Não passou, aí voltou pra Juiz de Fora normal. E um amigo dele, que ele é até lá de Bicas, né, daquele projeto social do Danilo, né? Esse menino, cara, eu que levava ele. Ele, né, ele ficava lá em casa, eu que levava, trazia e tal. E ele ficou no Botafogo dos dois. Ele foi e ficou. Na época eles precisavam de um zagueiro. E aí ele teve que ficar. Aí eu falei, cara, eu tô saindo fora, você tem que vir com o pai dele. Até que na época não tinha uma condição legal. Mas não tem como eu ficar nesse, né, vai e volta pra ele. E ele ficou. Beleza. Ficou. Eu acho que é o absurdo das categorias de base. Ficou mais no final do ano, mais meio ano dispensou o moleque. Você tem colégio, você não tem, não sei o quê. Mudou a estrutura toda, mudou tudo. Bem simples, bem complicada a situação dele. Né, ele trabalhava até lá não é assalariado normal, que é bem mais difícil. Aí ele teve que mandar a mulher dele vir pra cá. Foi um negócio bem complicado. Mas bateu cabeça e conseguiu. E ele foi dispensado. Aí ele falou, Fábio, ó, apareceu no Madureira. Você quer trazer o Arthur? Porque ele me agradece muito por ele ter ajudado. Né? Ele gosta muito do Arthur. Ele falou só o seguinte, cara, ele tá precisando de zagueiro, mas não tá precisando de volante, cara. Eu falei, vamos ver. E aí, cara, é o que eu brinco sempre. O Arthur é volante, né? Eu brinco sempre, né? Eu sempre tive medo do Rio, né, cara? A gente que é de Minas, do interior, por mais que a gente for uma cidade boa, grande, mas a diferença é muito grande. É grande, né? E eu tenho um medo absurdo do Rio.
Aí na hora que Eu sou do Rio também tem. Madureira. A gente também tem. Aí falou Madureira, cara. Aí minha mulher na hora falou assim, você tá maluco? Não vou de jeito nenhum. E né, que eu falei da minha mulher desde os 14 e tudo, e ela viveu a minha vida toda de futebol, ela ia comigo, então a gente é sempre muito junto. Por sinal, ela que me trouxe, tá, gente? Eu tava aí, você não viu, foi ela que me trouxe. E aí, cara, eu falei, não vai. Vai, vambora. Vamos ver, é o sonho dele, vambora ver. Aí trouxe. Aí, cara, na terça, foi numa quinta-feira, cara. Os caras nem deram atenção pra ele, cara. Quando ele se apresentou? Quando ele foi pra fazer teste. Sim, pra fazer teste, cara. Aí teve um cara lá, não sei o quê. Aí, acho que foi até a minha esposa, falou com ele, pô, cara, eu vim de Juiz de Fora. Deixa o menino, pelo menos. Cara, mas hoje não era o dia era, por exemplo, era terça e eu fui na quinta. Aí ele falou assim. Deixa o garoto joga um pouco. Pô, deixa ele jogar. Ver como é que é, né? Ver como é que é. Aí ele entrou, cara, faltando, sei lá, uma meia hora, 40 minutos. Aí o cara falou assim, ó, como é que pode um menino de 13 anos fazer lançamento de 50 metros? Tem alguma coisa errada desse menino. Gostei dele, no primeiro treino. Aí treinou, desse finalzinho de treino, ele falou, ó, volta na terça, eu não lembro, foi terça ou quinta. Que seria o dia certo, né? Aí veio. Aí treinou bem pra cacete, não, molequinho pequenininho, cara. Aí o cara falou assim, me chamou num canto, acabou e falou assim, você que é o pai do Arthur? Hoje o apelido dele é Mineiro, tá? Todo mundo só conhece ele por Mineiro, né? Você que é pai do Arthur? Eu falei, sou assim e tal. Ele falou assim, pra você é fácil vir de Juiz de Fora, né, tal. Ah, cara, pô, 2 vezes por semana a gente vem, né, tudo tal. Ele falou, cara, só tem um problema, a partir dessa semana vai ser treino todo dia. Ixi, Maria. Eu falei, tá, e daí? Por que você tá me falando isso? Ele falou assim, cara, como é que você pode fazer que a gente gostou do seu filho, quer provar ele, cara? Isso ele tava com quantos anos? 13. Aí eu falei com o cara, eu falei assim, ó, você não me conhece, às vezes eu brinco, né? Sim. Eu falei assim, meu irmão, aprova ele, depois eu me viro o que eu vou fazer. Me diz eu só como é que tenho tá a que saber e tal. Ele falou, ó, já tá aprovado, ele vai no jogo sábado. Já sim? Jogo sábado. E naquela semana ele ia disputar o Campeonato Mineiro pro Rio Pomba, de futsal. Cara, eu tive que negar pro cara, eu fiquei triste. Mas era uma oportunidade. E aí ele foi pro jogo no sábado. Eu não tinha lugar pra ficar, eu fiquei naquele Ibis do Shopping América, né? Que o jogo foi lá no Arte Sul, se não me engano. Aí ele foi, daí foi ficando. Já tá no 13, 14, 15, 16, 17, agora ele tá lá. Nessa luta. Aí a minha esposa veio pra cá, morou com ele só os dois, né? E com a minha filha, perdão, depois veio minha filha. E eu morando sozinho de fora. E aí eu fico... Juiz de Fora também não é tão distante, né? Na minha casa... Na minha casa dá 190 quilômetros, né? O normal, 2 horas e meia, 3 horas. Dependendo do trânsito, tudo, se você vai parar para tomar um café. Eu não paro, eu já vou direto. E a gente já se condicionou para vai acostumando, né? Já vai direto. Pra não perder tempo, né? Eu moro na entrada da cidade, em Juiz de Fora, né? Que também ajuda muito, eu não pego o trânsito. Ali. Né? Eu tô no recreio também, então eu já venho direto. Sim. Né? Mas toda semana cansa muito. Cansa muito. A gente vai ficando velho, chato, eu né? Eu sei, agora que eu tô vindo quase toda semana, eu tô vendo. Aí eu venho toda quinta e vou embora domingo. Venho quinta e vou embora domingo. Toda semana é assim. Né? Já tem esses 5 anos. Aí minha esposa hoje mora com meu filho aqui. A minha filha hoje voltou, ela fez aqui teatro, televisão, fez até PUC, jornalismo, resolveu desistir de tudo. E hoje ela é minha contadora. Legal. Vai seguir o escritório lá. Já tá fazendo faculdade de contabilidade, tá comigo. Aí ela mora comigo lá agora. Isso é bacana. Essa é a vida do pai de jogador. De jogador. E de contador. De contador. Também é verdade. Que é de jogador e contador. E em cima disso que você falou lá no início da conversa, cara, o que eu tenho batido muito nessa tecla também, né, desse pessoal todo que tá... Porque não necessariamente... O cara que tá abrindo a quadra, ele é um cara que tem um curso superior, né? Que tem um... É a mesma coisa que eu falo com meu filho. Independente dele jogar ou não, ele tá acabando agora o antigo terceiro científico, que agora mudou tudo. O ano que vem ele faz faculdade. Show. Isso eu não abro mão. Ele tem a opção dele. Eu falo assim, ó, se você... E ainda mais você podendo dar estrutura, você tem algumas famílias que não têm tanta estrutura, mas mesmo as que não têm,
e que tem esse foco da educação, isso é fundamental, né, Fábio? Eu converso com todos os amigos dele, falam a mesma coisa. Sim. Né? Eu falo assim, da mesma forma que o menino que disputa a posição com ele, eu falo assim, não adianta você fazer qualquer coisa contra esse menino, porque amanhã vai ter outro. Sim. Tá? No Madureira, toda semana tem peneira de várias questões. Sim. Então, todos esses meninos, independente de ser da posição dele ou não, eu falo, gente, faz uma faculdade, faz estudo. A formação, né? Cara, corre atrás de alguma coisa, porque vai vingar um, vai vingar dois. Sim. E aí o normal é não dar certo, né? Porque né, a quantidade é enorme. O normal é não dar certo. É por aí. Assim, infelizmente é assim. Né? Então a gente tem que falar com ele o seguinte, hoje, assim, não falando mal das faculdades, não, hoje existe muita faculdade de preço barato. Sim. Porque um menino desse, às vezes, numa universidade federal não vai conseguir porque é mais complicado e tal. E tem a questão do vestibular, a competitividade, ela tem outros maior, fatores, né, que não são... Então, você tem essas opções. Então eu tem falo muita coisa EAD, né, hoje em dia. exatamente. Muita faculdade EAD. Muito, minha filha, ela facilita bastante, né, porque às vezes o cara tem até que ir um dia ou dois, sei lá, que agora o MEC exige, mas aí vai um dia e volta, o custo reduz bastante. Minha filha, ano passado, ela estava aqui, morando aqui. Aí, como eu quis levá-la para dentro do escritório, ela faz a faculdade daqui por lá. O ano passado era um dia por semana, assim, agora ela nem tem que... Porque eventualmente tem essas coisas, né? Vem aqui uma vez por semana, sei lá. Hoje até tem colégios, né, de não sendo curso superior, que também são. né? Meu filho hoje faz uma, que eu acho, se não me engano, de Petrópolis. Aí na turma dele tem um menino que é do Esporte Recife, tem um menino de não sei o que, tudo... É a magia do ensino à distância, né? Porque o cara consegue... E com essas facilidades hoje também não tem por que dizer que não vai estudar. Não tem. Porque não tem mais a perda do tempo de deslocamento. O custo caiu muito. Sim. Você tem cursos superiores com custo super baixo. Muito baixo. Né? É incrível. Muito baixo. Aí eu falei com ele, falei assim, como eu falo com todos eles, né? Eu falei assim, cara, se vocês querem continuar na área, faz educação física, faz fisioterapia, né? Faz alguma coisa disso. Mas se você quer pensar um pouco maior... Faça administração, faça contabilidade, faça direito, porque você pode administrar a carreira, gerenciar a carreira. Ser advogado de um jogador, ser representante legal do jogador. Hoje eu poderia ser um empresário de jogador. Sim. Né? Lógico que eu teria que fazer a licença, né? Aí já é outra parte. Mas eu tenho todo o know-how de uma parte administrativa para que eu pudesse empresariar. Aí o cara consegue ficar no esporte, né? Até não necessariamente, eventualmente, mas o cara fica na empresa, no Flamengo, no Atlético, como empresa, né? Ele tem formas de sobreviver se ele tiver uma formação, né? Não reconstruir tua história no futebol ou no esporte de uma outra maneira, não como atleta, se você não conseguiu. Quantas e quantas pessoas... né, conseguiram isso. Né? E às vezes o cara segue apaixonado por esporte. Eu conheço um cara que é assim, vôlei. O cara nunca... Ele jogava de forma amadora, lá de Copacabana. E o cara nunca foi profissional, mas ele ama tanto aquilo, e ele trabalha, tá sempre orbitando aquilo ali, joga nas quadras ali. Então, assim, é diferente. O cara não precisa se afastar, ele pode seguir no esporte. Sim, tem N coisas. O esporte, ele tem N campos que você pode... Você não precisa ser o atleta, né? Vamos voltar lá na essência aqui, que é uma quadra. Dentro de uma quadra, quantas coisas que você não pode fazer. Se você pode fazer, é verdade. Igual você falou, você pode fazer um vôlei, um basquete, um handball. Sim. A gente falando sobre os quinais lá atrás, eventos. Você pode ter eventos num domingo. Eventos esportivos. Quanta coisa você pode desenvolver. Você formar na área de administração e virar um cara que mexe na área de eventos. E trabalhar amanhã administrando um clube, trabalhando na gestão, né, de clube. Empresa, né, como administrador de uma empresa. Então a gente bate muito nessa tecla. E em cima disso você falou do pai de jogador, muitos fazem essa pergunta se foi meu sonho ou o sonho dele. Muitos falam que eu poderia ter sido profissional, mas a vida não quis que fosse, né? Graças a Deus eu fui ser contador, isso eu agradeço muito a Deus. E hoje, cara, eu falo com muito, muito prazer, cara, é ele que quer. Porque a minha filha foi a mesma coisa. Minha filha fez teatro, fez tudo. No dia que ela chegou para mim e falou assim, eu não quero mais, ela voltou. Tudo bem, né? Se isso acontecer com ele, vai fazer educação física, não vai jogar, mas vai seguir a vida dele. Vamos voltar lá para Juiz de Fora, que não tem o porquê, nesse primeiro momento, voltar. Ou até ficaria aqui, porque se fosse na área se ele arrumasse um emprego, né, um estágio dentro da área aqui, sem problema nenhum, cara. Sem problema. No dia que ele... eu acho ele tão focado, né, de alimentação, de horário, de responsabilidade, não sai, não sei o que, é o foco dele. Mas no dia que ele chegar para mim e falar assim, pai, não quero mais, cansei,
Vamos lá tomar uma cervejinha com você, pai. Vamos lá. Mas tem muita lenha pra queimar ainda. Muita lenha pra queimar. Tem. 17 Tá com anos, 17, tá bem né? lá no Madureira, tem 17 muita lenha anos, pra queimar. E Madureira é um clube com as Revelador, Revelador. A gente agora jogadores. tô entrando com a dupla cidadania, né? A gente tá providenciando, sai agora da minha esposa, da minha filha. O dele eu não entrei porque ele é menor ainda, então eu já entro logo depois. Sim. Né? Pra Que a gente facilita também- muito para uma carreira internacional. As oportunidades já. O leque abre leque demais, abre demais. muito. Né? Show de bola. Gente, mais de uma hora, sei lá, uma hora aí, Fabrício? Foi mais de uma hora. Uma hora e alguma coisa, 20, por aí, mais ou menos. Passa rápido. Passa. E se deixar, a gente fica aqui conversando. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado mesmo por ter saído de Juiz de Fora, com esse medo todo do Rio de Janeiro, você ter encarado esse convite. Só ter vindo falar pra uma coisa, cá. eu tinha medo do Rio. Hoje eu tenho respeito pelo Rio. Sim, Então eu mudei minha teoria. Sim, é. Então hoje a gente não É uma vai... cidade muito grande, né? eu não vou no lugar errado, espero não estar no lugar errado na hora errada. Sim. Né? Então eu mudei um pouquinho essa... Não é mais medo. não é mais medo. Mas muito obrigado pela tua Não, presença, obrigado valeu mesmo. Foi muitas coisas aqui que era preciso ser dito para o pessoal que acompanha a gente, que quer empreender nessa área, que quer se profissionalizar, Sim. realmente ter sucesso. Acho que teve muita coisa que esclareceu muita coisa aqui. Obrigado, vamos ter outras rodadas, a gente vai falar mais também sobre isso. A gente está começando esse projeto. O intuito nosso, o objetivo nosso é realmente transformar esse mercado, fazer com que esse mercado realmente se profissionalize. Eu acho que tem uma indústria por trás das escolas de esporte. Volto a repetir, não só do futebol, basquete, vôlei, natação, judô e por aí vai, que é um mercado muito grande. Eu vejo grandes profissionais nessa área, mas que infelizmente, pela cultura que essas unidades, que esses centros, né, comerciais, vamos dizer assim, esses centros de ensino foram desenvolvidos, não foram desenvolvidos, na minha visão, com um olhar empreendedor. E o nosso objetivo aqui da Licença é isso, é trazer informação, trazer pessoas como você para que essas pessoas aprendam cada vez mais e que possam, né, se proteger, possam ter um negócio sólido, né, um negócio onde elas realmente consigam ter sucesso na vida dela. Então, obrigado, foi muito bom ter você aqui. Eu sei que você não é disso, de rede social, essas coisas todas, mas Tavares Rangel, depois a gente vai botar aqui a rede social da Tavares Rangel. Quem está assistindo o nosso programa e quiser uma consultoria, quiser contratar o escritório, pode contratar. É o escritório hoje da Licença Esporte, é o escritório que faz a nossa contabilidade. Vira e mexe, ele vai lá no escritório, puxa a nossa orelha, fala: Cisne, vamos lá, isso aqui, vamos fazer. E eu agradeço muito por isso que ele está aqui hoje, pelo respeito que eu tenho pelo profissional que é. Admiro muito pela pessoa que é, também pela história. Hoje, mais ainda, conhecendo mais a tua história, que eu não conhecia. Cara, parabéns, sucesso. E fica aí as palavras aí para você encerrar aí. Fica à vontade aí, o que você quiser falar. Ainda tem que encerrar, né? Não, obrigado pela oportunidade, o que você falou. Eu não sou muito de falar assim, né? A gente tem conhecimento e tudo, mas eu não gosto muito, não sou mais retraído, essas Mas coisas. tua rede social vai aparecer aí. Não, nem isso eu tenho. Isso eu tenho só do escritório. Que é o Fabrício para você. Eu tenho do escritório e tudo. E é bom pra gente mostrar também, é o que você falou, do pessoal tentar mudar o que você... Eu não sei se é isso que você quis demonstrar, a mentalidade. Sim. A questão é mentalidade. A pessoa que está abrindo um negócio, mudar a mentalidade. Perfeito. Conhecer o local, conhecer o processo, fazer um estudo do negócio e não pensar só em sonegar. Sim. Você tem que pensar em legalizar um processo para você ganhar dinheiro. E colocar os Estudar o custos processo. dentro do... Aí é custo, né? Exatamente. Você estudar o seu custo para você saber o quanto que você pode ganhar. Isso não é prosperar, né? Não é você simplesmente pensar em sonegar. Não quero pagar imposto, não quero não sei o quê, e ficar naquela mesmice. Não, a gente tem que tentar mudar a mentalidade da pessoa. Sim. Não existe... É o que eu brinco sempre. Você tem um sócio que é o governo. Você tem que ter um percentual para ele. Isso faz parte do nosso processo. Isso está no nosso custo. Então a gente, você no seu caso, vendendo o seu produto, né, a escola, passar para essa pessoa esse tipo de ideia, né? De pensar sempre pelo lado de vamos tentar fazer o correto, o melhor possível para que a gente tenha poder ganhar e prosperar e conseguir coisas novas. Perfeito. É como você falou, é mentalidade, né? Mentalidade. É isso. Mentalidade. Fábio, obrigado, tá? Valeu. Te agradeço, muito bom hoje.
Tiagão, obrigado mais uma vez pela parceria, pela agradeço. paciência, por me aguentar aqui do teu lado aí nesses episódios. E lembrando a todo mundo que está assistindo, por favor, se inscreva no canal Licença Esporte, divulgue, mande para as pessoas que você acredita que esse assunto interessou, pessoas que precisam se profissionalizar, entender um pouco mais desse mercado. Copia aí o link do nosso canal, copia o episódio aí, manda pro pessoal, tá bom? Lembrando sempre que esse programa hoje é um programa desenvolvido pela Licença Esporte, que é a empresa hoje que quer mudar e transformar o ensino esportivo no Brasil. A nossa meta, o nosso objetivo é se tornar a maior empresa do ensino esportivo no Brasil. E também agradecer a Genesis Training, o sistema de gestão para a escola de esporte, que é o sistema completo para uma escola de esporte, que é a nossa parceira, e também a loja do Museu do Flamengo, no qual você lá encontra os produtos exclusivos do Museu do Flamengo. O Fábio está levando uma caneca do Museu do Flamengo para ele, de presente, que o museu mandou para ele especial, apesar ele não esconde, ele não precisa esconder isso, que é um botafoguense doente. Doente não, né? Botafoguense saudável. 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 Botafoguense, mas ele tem coleção de caneca. Ele falou: Cid, essa caneca vai lá para nossa coleção. Olha lá, aqui, a capinha do celular dele. Só a capinha, para vocês entenderem. Mas mesmo assim ele vai levar. Essa vai para coleção, né? Vai. Coleção com muito prazer. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Se encerra aqui mais um episódio do nosso canal Licença Esporte. Abraço a todos. Valeu.